Muito boa noite, meus caros irmãos. Boa noite. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações, as nossas consciências, especialmente nesses dias em que a humanidade vem atravessando momentos tão delicados e que há uma necessidade premente de elevarmos os nossos pensamentos, as nossas consciências através do poder da oração. Jesus, do célebre diálogo com Simão Pedro, na calada da madrugada, altas horas, após um dia estafante, na qual Jesus realizou inúmeras curas na residência de Simão Pedro. A lua brilhava, a irmã lua brilhava, e Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que devemos fazer para nos aproximarmos de Deus? E Jesus, naquele momento tão marcante da história da humanidade, iria dizer a Simão Pedro: Simão, se tu desejas sentir a presença do divino, a presença do Pai Celestial, só tem um único caminho: és através da oração. É a oração que nos aproximamos de Deus. O tema proposto da noite de hoje, o poder da oração, do livro Mediunidade e Consciência, narra a história do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, cujo título desta obra foi publicado na década de 1980, Nas Fronteiras da Loucura, que narra a história de uma mãe chamada Angélica e a sua filha Julinda, na qual Julinda sofria um processo de obsessão terrível. Ela tinha uma depressão muito profunda, estava lhe levando às raias da loucura, e Julinda teve que ser internada em um sanatório no estado do Rio de Janeiro, no início dos anos 80. E coração de mãe, quando sente um filho ou uma filha sofrer, a oração da mãe, ela tem um poder tão poderoso que vocês nem imaginam, e nem as próprias mães imaginam o poder que elas têm na mão quando ora com o coração. Diante daquela filha internada no manicômio, ela apela para o Senhor da vida e ela lembra de Adolfo Bezerra de Menezes e faz uma oração rogando ao benfeitor Bezerra de Menezes que interceda pela sua filha, pela filha dela. Foi quando, diante daquela dor de uma mãe, e ver aquela filha padecendo em um leito demente, e a mãe tinha a intuição que a sua filha Julinda estava no processo de possessão ou obsessão, na qual nós chamamos de transtornos psiquiátricos e obsessivo, porque muitos
das enfermidades psicossomáticas está relacionado ou relacionada às questões de transtornos psiquiátricos e obsessivos. O poder da oração de Angélica, daquela mãe, mas foi tão poderoso que saía da tua alma, do teu coração, que o pensamento, que é energia em movimento, vibrou de tal forma que no mundo espiritual, a falange espiritual, a equipe espiritual de Bezerra de Menezes captou a energia, a vibração do apelo da oração, e o próprio espírito Bezerra de Menezes foi até o hospital, no leito onde estava aquela jovem moça que sofria um processo obsessivo. E Bezerra de Menezes atende aquela jovem, cura aquela jovem através da terapia do magnetismo, da terapia do passe, porque a prece da mãe foi atendida. Portanto, meus queridos irmãos, há uma necessidade premente da gente ter muito mais, vamos dizer assim, muito mais poder na nossa oração. O valor terapêutico do perdão. Orar vem do latim. Essa palavra orar, ela é do latim, é uma palavra em italiano, sendo, portanto, o ato de abrir a boca da alma e falar com Deus. Orar é abrir a boca, abrir a alma e falar com Deus. E cada um de nós necessitamos dessa essência divina que é a prece. Ó homem de pouca fé, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os obstáculos, o que nos falta, o que falta a cada um de vocês, a cada um dos que nos acompanham ao vivo, é ter mais certeza da capacidade que nós somos de mudar a nossa própria vida e superar os nossos próprios obstáculos orando. A prece é de essência divina, e se é de essência divina, nós somos seres divinos, porque nós somos a mais pura expressão do amor do Criador manifestado na terra, o ser encarnado, o Espírito que eu sou, nós somos. Portanto, a prece é de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e a transforma em resposta de socorro celeste quando nós oramos. Nenhum apelo neste universo de vibrações e intercâmbio jaz sem resposta. Cada um de nós, quando oramos, estamos mandando mensagens mentais, porque o pensamento cria a vida que procuramos. Este quadro que vocês estão vendo atrás de mim, a imagem de Jesus, o artista que pintou esta bela imagem, preste muito bem atenção neste quadro. Eu já estive aqui no GPEC inúmeras vezes. Há décadas que eu venho aqui no GPEC. E este quadro que está ao fundo do auditório, eu já vi esse quadro inúmeras vezes. Já entrei aqui e já vi esse quadro inúmeras vezes. Mas todas as vezes que a gente entra, a gente pode ter um olhar diferente. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta obra de arte. A inclinação da cabeça do Cristo, o cabelo cor de ambar encaracolado,
um fundo amarelo. Foi um artista plástico, um artista que pintou. Mas para que esta imagem se materializasse, preste bem atenção na barba bem feita de Jesus. A gola da camisa, a túnica. Ele está na primeira imagem, o cabelo está na segunda imagem, o fundo amarelo está na terceira imagem. Mas o artista que pintou esta obra, ele pegou uma tela em branco. A tela estava em branco. Portanto, quando o artista colocou esta tela no cavalete para pintar, ele sentou-se, pegou o pincel, era uma tela branca, e ao pintar, ele começou a materializar este quadro, o que o seu pensamento estava produzindo. E se eu pedir a vocês para que vocês fechem os olhos e mentalize essa foto, você vai ver que a imagem se transforma. Assim é o poder do pensamento. Você pode realizar prodígios. Você ora, pensa, logo você materializa, como essa obra de arte foi materializada pelo seu artista plástico. Iluminação interior, falamos muito da iluminação interior, desejo ser mais iluminado, desejo superar as minhas mazelas emocionais, desejo diminuir as minhas crises existenciais, desejo pacificar a minha angústia interior. Mas como eu vou pacificar-me comigo mesmo? Buscando a iluminação interior através da oração. A verdadeira oração faz-se mediante o colóquio com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Um colóquio com a divindade. E você tem realizado esse colóquio com a divindade na intimidade da sua vida, na intimidade de você mesmo, porque não é o outro que vai te ajudar, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é ninguém, mas é você mesmo, com você mesmo. É esse diálogo de intimidade do mundo interior em nós mesmos. Então a oração, ele tem esse poder de expandir essa iluminação interior que existe dentro, no mundo íntimo de cada um de nós. Dr. André Newberger, um neurologista, um norte-americano, que ao longo da sua vida, na década de 90, ele fez um estudo sobre a neurociência, a função das nossas sinapses, a função dos nossos neurotransmissores. E ele iria entender que quando um indivíduo está orando, vocês não imaginam o que acontece com as nossas sinapses, com as nossas células. O que acontece com o pensamento. E ele vai escrever um livro na década de 90, como Deus, não é? Como Deus pode mudar sua mente. Ele escreveu um livro com esse título: Como Deus pode mudar a sua mente. Então, Dr. André Newberger, ele fez uma pesquisa com freiras e budistas, e colocaram em uma sala fechada freiras e budistas e solicitaram que eles entrassem em oração.
e colocaram o neurotransmissor, aquele aparelho de ressonância magnética. E ele percebeu que quando a pessoa ora, as nossas sinapses, os nossos neurônios, mais de 100 bilhões de neurônios que vocês têm no mundo, são 100 bilhões de neurônios. Será que vocês têm consciência da capacidade divina que nós somos em termos 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses nesse mundo mental, nesse micro-universo mental que cada um de vocês carregam? E às vezes utilizamos toda esta potencialidade divina para o mal, para a guerra, para a destruição. Parem e olhem mais uma vez para este quadro que está atrás de mim. Ele foi inspirado a pintar esse quadro. Tem pessoas que usam o dom, a inteligência, esses bilhões de neurônios, o pensamento para o mal, para a destruição, para a guerra. E quando nós estamos orando, vai dizer Bilderberger, essas sinapses, os nossos neurotransmissores, os neurônios, eles explodem em luminosidade, porque a mente comanda todo o corpo. O neuro e professor assistente da Universidade da Pensilvânia, seu trabalho foi publicado na revista de Psicologia de Neuroimagem na Califórnia. Ele convida budistas, freiras franciscanas a meditarem e orar em uma sala fechada depois do momento de mais alta devoção. Como aqui neste cenáculo, no momento que se inicia uma oração, uma meditação, aquela pessoa que tem a capacidade de mediunidade, de clarividência, o médium que tem essa capacidade de ver a outra dimensão, certamente vai ver uma explosão de luminosidade muito intensa dentro deste cenáculo, porque é o nosso pensamento que cria. O pensamento cria a vida que procuramos. Você é, cada um de vocês é o que vocês pensam. Vocês são o que vocês pensam. Então a prece tem esse poder de nos conectarmos com o divino, com o Pai. O Dr. Mitchell, o médico neurocientista, cirurgião, ele vai dizer que todas as vezes que ele entra numa sala de cirurgia, ele busca a oração. Ele e a sua equipe se fecha em uma antessala. Aquela equipe de médicos, eles dão as mãos antes de realizar uma cirurgia e evocam o seu divino. Ele busca conectar com as falanges da luz para realizar as cirurgias. Sabe por que nós somos enfermos? Sabe por que nós temos doenças? Vocês já pararam para refletir? Porque eu estou assim. Recentemente, em uma jornada espírita no sul da Bahia, eu falei um tema central da Semana Espírita, que era doentes ou doenças, estar doente ou ser doente, eis a questão. O problema é que nós somos os responsáveis das nossas próprias doenças, porque tudo está no nosso mundo mental, no nosso mundo psíquico. O momento de prece é de interação, doação e escuta.
O momento de prece é um momento de escuta interior, de doação interior. E a gente tem que aprender, diante desses dias atuais, das dificuldades. Eu falava com a nossa irmã lá na lanchonete que as pessoas estão muito mais frias. Já perceberam que nós estamos muito mais frios? Nas nossas relações dentro do metrô, na fila para pegar uma lancha para Mar Grande, 16 idosos encostados numa parede, esperando para embarcar na lancha para Mar Grande. 16 idosos. Eu passei na frente de todos eles porque a pessoa que estava vendendo o bilhete mandou que eu passasse. E aquilo me deu uma dor no coração. Eu não entendi por que aqueles 16 idosos estavam ali encostados. Eu passei na frente porque eu paguei. E eles iam, era gratuito. E quando eu entrei na lancha para Mar Grande, a lancha estava lotada. Eu disse: meu Deus, é assim que nós estamos tratando os nossos idosos? As pessoas estão muito mais frias, falta o calor humano. Você está sofrendo porque você está muito frio com o teu coração. Você vai receber na proporcionalidade o que você pensa. Baixem as suas armas emocionais e busque esse momento de prece, de interação, de doação e de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes existenciais de cada um de nós. Sejamos mais humildes, mais simples, sem arrogância, sem prepotência. Diante de qualquer enfermidade, quando se tem uma convicção religiosa, logo se faz da prece o recurso valioso para a aquisição da terapia de maior poder curador. Isto quando não se aguarda pela ocorrência de um milagre. Até quando vamos suportar o peso da densidade emocional que cada um de nós carregamos sobre os nossos próprios ombros? A mente divina, essa mente divina, porque aprendemos a dizer: ó Deus, como disse Castro Alves no Navio Negreiro. O jovem poeta Castro Alves escreve um poema ao Navio Negreiro: ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, albatroz, albatroz, albatroz. Castro Alves descrevia a tragédia, o sofrimento daqueles escravizados nos calabouços dos navios negreiros que atravessavam do continente africano para a costa do litoral brasileiro, especialmente aqui em Salvador e no cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que hoje é o aterro do Flamengo. 2 milhões de escravizados foram trancafiados nos calabouços dos navios negreiros e 1.200.000 escravizados durante 300 anos, 3 séculos de escravização, de tráficos. 1.285.000 escravizados morreram na travessia entre a África e o Brasil, e todos eles eram jogados em alto mar para servir de comida dos tubarões. O Porto da Barra, que vocês conhecem naquela época, e que vocês tomam banho
naquela praia maravilhosa, naquele espelho d'água, mas na época dos navios negreiros ali era infestado de tubarões. Tubarões esses que soltavam no litoral da África, e eles queriam entender por que aqueles tubarões que só se localizava no litoral da África agora estava banhando a Baía de Todos os Santos, especialmente o Porto da Barra. Eles iriam descobrir que os tubarões atravessavam o continente ao lado dos navios negreiros, porque sabia que iriam jogar carga viva, seres humanos vivos em alto mar, para se livrar da carga, e muitos escravizados, crianças, pessoas de idade, eram jogados vivos, e os tubarões comiam, e eles chegavam até a Baía de Todos os Santos. Então, quando Cássio Alves escreve "Ó seu Deus dos desgraçados", aquele poema que ele evoca a oração para diminuir a úlcera da dor daqueles escravizados, a prece de essência divina. Ele muda a sua forma de ser e de pensar. Iluminação interior, oração em cura. A verdadeira oração faz-se mediante o colóquio com a divindade, abrindo-se de vida e inspiração, sem qualquer tipo de formulação. Eu já falei sobre isso aqui. Mudança de atitude emocional. A nossa mudança de atitude emocional ocorrerá no momento em que você tomar uma decisão com você mesmo. Mas que dia você vai mudar? Em que momento eu vou mudar a chave? Ou ressignificar a tua vida? Eu preciso ressignificar a minha existência. Eu preciso fechar um ciclo. Gostamos de futebol. Quando o Bahia e o Vitória joga, qualquer time de futebol tem o primeiro tempo. Não tem o primeiro tempo, um jogo de futebol? Entre o primeiro tempo e o segundo tempo tem um intervalo de 15 minutos. A nossa existência é dividida em 3 etapas enquanto estamos mergulhados no corpo físico. O primeiro tempo do jogo da vida é o nascimento, é a infância, é a juventude. E quando a gente chega lá pelas bordas das primaveras dos 40 anos, ainda estamos 45 anos, beirando aos 50 anos, estamos no final do primeiro tempo do jogo da vida. E aí chega o momento do intervalo, é quando a senhora dor nos visita e faz com que a gente baixe a nossa bola. Aquele intervalo de 15 minutos é você ressignificar a sua vida para começar o segundo tempo do jogo da vida. Você aprendeu no primeiro tempo da vida, teve 15 minutos de ressignificar a sua vida pela terapêutica da dor, e agora você vai começar o segundo tempo da tua vida, é o segundo ciclo. Ressignifique constante através dessa mudança de atitude emocional. Quando te dispuserem a orar, cria primeiro um clima favorável e indispensável, a comunhão com Deus. Não será de improviso que o conseguirás. Torna-se necessário uma mudança de atitude emocional e mental. Você precisa mudar a tua atitude emocional. No dia a dia, no cotidiano, dentro do lar, no trabalho, na casa. Olha como nós andamos armados mentalmente.
Eu comentava com a nossa amiga que eu pedi um Uber para um assistente lá no Hospital Jorge Valete. E eu disse à minha amiga: olha, eu acho que é meu sobrinho, o nome dele é Rodrigo. Ele roda de Uber, parece que é Rodrigo. E aí eu fiquei, muita coincidência que eu pedi um Uber e parece que é Rodrigo. Só que o motorista chegou, o nome do motorista era Rodrigo, mas só que não era meu sobrinho, parecia com ele. E quando eu cheguei na janela do veículo, eu coloquei a moça dentro do carro, eu disse: olha, você parece com o meu sobrinho, que o nome dele é Rodrigo. Esse rapaz do Uber, eu não vou repetir aquilo que ele falou, para não baixar a vibração. Ele foi grosso comigo. Lá ele, eu não. A gente dá risada. Nós estamos doentes por um tipo de formas, pensamento que nós estamos produzindo. Nessas ações, nessas atitudes de agressividades emocionais. Mudança de atitude emocional, se recorres aos espíritos nobres, orando para que sejam intermediários de teus sentimentos. Como é que está o lar de vocês? Com quem vocês estão convivendo dentro do lar de vocês? Já refletiram? Quem são as pessoas que estão dividindo o mesmo quarto, a mesma sala, a mesma cozinha, o mesmo banheiro? O espaço comum. Quem são os convidados que estão dentro do lar de vocês? Eles são os meus amigos. Existem dois tipos de amigos: os amigos encarnados, não é, Carlos? E os amigos desencarnados. Quem são os espíritos que estão convivendo com vocês dentro de casa? É evidente, se você está ouvindo uma música chula, de padrão primitivo, negativo, uma musicalidade que faz apologia à sexolatria, à pedofilia, tocando dentro de uma casa, você acha que tipo de padrão energético você está estabelecendo? Espíritos iluminados ou espíritos das sombras? E quando você está meditando ou está no culto do Evangelho no lar, e que você cria uma atmosfera edificante dentro do teu lar, você vai atrair bons pensamentos. E quando você está na cozinha manipulando as verduras para a ceia da casa e a patroa estar xingando, brigando, que tipo de energia você está jogando sobre a alimentação? Você está na cozinha, que é um local sagrado, sagrado de espiritualidade, que é a alimentação para o nosso corpo. Então é um local muito sagrado, de muito respeito. Eu estive em uma região na Índia, e que eu fiquei um período lá, as pessoas buscavam ser mais sagrado na oração, com a sua alimentação. E como é que a gente está lidando isso? Vamos orar no momento da ceia, no momento da preparação da alimentação, ou a gente fica brigando, criando formas, pensamento com os pensamentos negativos. Mahatma Gandhi, o Ganesha, ele aprendeu a orar com a Pitbula, a tua mãe. Foi Mahatma Gandhi que ele rompeu os grilhões, quebrou os grilhões
entre a Índia e a Inglaterra após 3 séculos de dominação inglesa sobre o império milenar de 7.000 anos de história. A Índia tem 7.000 anos de história, de civilização, de cultura. Mahatma Gandhi, esse espírito de Skor, um gigante da alma, de 1,45 m de altura, ele era muito baixinho, magrinho. Ele mudou a história da humanidade sem derramar um sangue e sem pegar em armas. Porque ele acreditava que o poder do pensamento, o poder da oração é capaz de mudar o cenário do mundo. Eu vou dar uma pausa, depois retorno para falar de Gandhi e o poder da sua oração. Em 1974, no bairro do Brooklyn, o índice de violência era muito alto, início dos anos 80. E as autoridades políticas estavam muito preocupadas por conta da onda da violência associada a um grupo chamado Panteras Negras na época, oriundo de movimentos. E naquela época, Nova York iria receber um conclave, um encontro ecumênico no Central Park, que é o pequeno pulmão de Nova York, porque ainda tem muitas árvores. E durante uma semana, 4.000 religiosos de várias partes dos Estados Unidos se reuniram no Central Park. E durante aqueles dias que eles estavam reunidos em oração, 4.000 pessoas orando constantemente, mudou a psicosfera do Central Park, mudou a psicosfera de Nova York, mudou a zona periférica de Nova York, o Brooklyn foi beneficiado. O índice de violência diminuiu por conta da atuação do pensamento, da oração. Então, quando o nosso sistema imunológico está com certa enfermidade, quando o nosso sistema imunológico está dizendo que há algo que não está funcionando bem, precisamos tomar remédio. Então, o sistema imunológico de uma cidade é a própria comunidade, é a sociedade. E quando há um índice de violência, é porque o nosso sistema emocional está baixo. Estamos vibrando em pensamentos tão pesados que você cria a atmosfera psíquica para a onda de violência. Há uns 35 anos atrás, eu fui ao Rio pela primeira vez. Eu estava no aterro do Flamengo, num hotel próximo, e tinha um gringo, um estrangeiro à minha frente. Ele olhou para trás e saiu correndo. Quando eu vi aquele estrangeiro sair correndo, aquela questão da nossa psicose mental, quando eu vi o estrangeiro correndo, eu disse, deve ser assalto, eu também saí correndo. Ele corria esbaforido e entrou no mesmo hotel onde eu estava hospedado. E eu entrei atrás dele, ele achando que eu ia assaltar ele. Percebeu como nós estamos? A obsessão, o tema não é para falar de obsessão, mas
Eu diria que existe a auto-obsessão. Você é obsessor de você mesmo. O tipo de pensamento que você fica somatizando. Até a própria sombra você se assusta. Orar e vigiar para que você não caia nas tentações do mundo de César. Gandhi, o grande Mahatma da Índia, desde os mais ternos anos, era encantado com a santidade de sua mãe, sempre envolta em profundas orações. Mais tarde, ele liberta o seu povo, usando a força da não violência e orando constantemente, recitando os versículos do Bhagavad Gita, a sublime canção da oração, para diminuir a intensidade do ódio, do rancor que é transitório. Agna Gonchar, aquela jovem indiana, Agna Gonchar, também baixinha, tipo Gandhi, 1,50 m. Agna Gonchar mais tarde seria conhecida como Madre Teresa de Calcutá. A cidade de Calcutá, na década de 40, a Índia, na década de 40, tinha aproximadamente 300 milhões de habitantes. Década de 40. Hoje a Índia, na atualidade, tem quase 2 bilhões de seres humanos. Existia uma cidade de madeira, de flange, de zinco. Algum de vocês já assistiram a uma palestra espírita? Em um centro espírita coberto de zinco, aqui é muito confortável. Ar-condicionado, forro de PVC. Mas algum de vocês já tiveram alguma experiência como eu já tive de falar em um centro espírita, no interior da Bahia, debaixo de zinco? Você sabe o que é você fazer uma palestra e chovendo, o barulho de uma chuva torrencial em cima de um teto de zinco? É terrível. Calcutá era uma cidade de zinco, a pobreza era extrema, e Madre Teresa de Calcutá, ela usava a força da fé, a força do amor, a força da oração, para retirar dos lixões, das pobrezas extremas de Calcutá. Naquela época, passaram-se 70 anos. Vá a Calcutá hoje, vá ao Rio Ganges, conheça a cidade de Varanasi, de 5 milhões de habitantes. E eu digo sempre aos meus amigos: vocês gostam de ir para Nova York? Só que agora está complicado ir para Nova York, né? Vá para a França, vá para Barcelona. E eu digo assim para alguns amigos: vá. Se você quer ter uma experiência diferente, vá para a cidade de Varanasi, na Índia, e chegue lá no Rio Ganges, que você vai ver qual é a realidade. Essa gigante, o espírito que esteve conosco, Madre Teresa de Calcutá, ela vai dar uma definição sobre o poder da oração como a pulsa de orientação para a grande missionária da caridade que ela se tornou. Ela criou as missionárias da caridade no mundo inteiro, e há uma frase de Madre Teresa associada ao poder da oração, ao poder da fé, quando ela diz que a força mais potente do universo é a fé.
é a oração. Se a oração e a fé é a força mais potente do cosmos, então, por que você se encontra nessa posição de sofrência, de dor? Alguns amigos do GPEC sabem a minha ligação com a Chapada Diamantina. Em uma das minhas viagens para a cidade de Mucugê, fiquei hospedado na casa de um amigo, de uma amiga. Ela tinha separado-se do marido e ela me dizia: James, eu não estou aguentando. Me separei do meu marido, o meu coração está em frangalho. E eu fui com meu filho, fiquei hospedado na casa dela para dar um apoio moral a ela. Mas James, meu amigo, como é que eu supero? Porque o vizinho em frente toca a música Sofrência no tempo de Pablo, não era Pablo? Tocava aquela música de sofrência, ela se desesperava quando ouvia a música. Ela sintonizava com o estado vibracional da letra da música. Uma pessoa que se separou do marido recentemente, o vizinho coloca o som alto, sofrência, ela estava se esfacelando. Eu não podia nem ir lá pedir ao vizinho para baixar o som, porque ela estava. Então, você é o sintonizador, sintonizadora do teu pensamento. A outra gigante da alma, irmã Dulce, tudo que vai com Deus, vai com fé, vai bem, porque a fé é associado ao poder da oração. É preciso ver no sofrimento não apenas a dor, mas também um tesouro que devemos saber explorar em benefício da nossa alma, das vossas almas. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante de que Deus faz para nós. Porque uma folha não se desloca de uma árvore sem a interferência divina do Criador. E concluímos com aquele que era a fonte inesgotável do poder da oração na noite escura da tua alma. Porque cada um de vocês que estão sentados aqui neste cenáculo, cada um de vocês, cada um de nós e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tenhamos certeza que todos, sem exceção, terás a noite escura da tua alma. É o momento que você vai ter um alto encontro com a prestação de contas com a tua própria consciência. É uma prestação à contabilidade divina, porque Ele sabe, o Criador sabe quem realmente nós somos. Se Deus sabe quem realmente nós somos, foi por isso que Jesus disse a Madalena não conhecia Jesus. Ao visitar Jesus na casa de Simão Pedro, Jesus diz: Madalena, eu estava lhe aguardando. E Madalena, surpresa, lhe diz: Rabone, Rabi, tu me conheces da onde? Se é a primeira vez que eu lhe vejo. E qual foi a resposta que Jesus disse? Madalena, eu conheço as minhas ovelhas, porque eu sou um bom pastor. Se Ele conhece, Ele é o pastor das ovelhas, nós somos essas ovelhas humanas e espirituais, conhecidas por Deus. Então, Chico Xavier, ele define a prece, a oração nos pacifica diante da grande jornada da vida,
daqueles que tombam na criminalidade, naqueles que tombam nas enfermidades, aqueles que se equivocam com você mesmo, e aquele gigante da alma, Francisco Cândido Xavier, vai nos ensinar que a prece nos pacifica de dentro para fora. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Abra os vossos corações, a chama da tua alma, e sinta o divino pulsar em teu coração. Perdoe a você mesmo. Você precisa perdoar a você mesmo, porque você está sendo o juiz, o carrasco de você mesmo. E você precisa se pacificar a si mesmo. Você só vai buscar paz exterior no momento em que você conquistar a paz interior através da oração. Reflitam de que cada um de vocês estão diante, nos dias atuais, de um grande desafio, que é ressignificar a vida de cada um de vocês. Novas tomadas de decisão se dá no fórum íntimo da nossa alma. O poder da oração vai nos facultar a superar a dúvida. Gratidão, muita paz.